Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Estamos aqui, pessoal, trazendo mais um conteúdo. E hoje o conteúdo ele é bastante pesado, ele é bastante polêmico. É um conteúdo que necessita ser conversado pelo menos. O tema desse vídeo é 3 igrejas que você não deve frequentar e nem ser membro. E a última religião é a pior. Então nós iremos aqui nesse vídeo, pessoal, nesse vídeo que faz parte do curso de Ciência da Religião, né, mostra para vocês coisas fundamentais, importantes, que nós devemos entender e ter discernimento. Tá? Não temos é, nenhuma crítica contra as pessoas que escolhem acreditar em vacas, acreditar no Papai Noel, acreditar em um gesso, né? Nos animais, na floresta, nas plantas, né? E divinizar essas coisas. Isso não está no nosso entendimento de julgar essas pessoas, né? A conduta das pessoas. Estamos aqui, no mínimo, tentando refutar as ideias, as doutrinas, essas teorias que não fazem o menor sentido. Ou seja, você tem todo o direito do mundo de escolher o que você quiser acreditar. Aí é com você, né? Porém, no que diz respeito ao cristianismo e às verdades fundamentais da fé reformada, nós precisamos refutar essas teorias e apresentar o verdadeiro evangelho, tá? Sem que a gente incorra nos mesmos erros que fizeram. Por exemplo, catolicismo, que vai ser aqui nesse vídeo trabalhado indiretamente, tá? Matou milhares de pessoas. E ainda assim, existem médicos, advogados, professores que são adeptos ao romanismo. Mas se sabe que é uma religião que busca acabar com o protestantismo. Semelhantemente, é o comunismo que busca acabar com a fé cristã. Mas nós, quando estudamos, de fato, as escrituras e a história, percebemos que Jesus Cristo ele é superior a qualquer religião, a qualquer denominação, ok? Então, iremos aqui falar um pouquinho sobre as religiões no tempo de Jesus, tá? Trazendo reflexões e, ao mesmo tempo, falando de uma das religiões mais perigosas da face da Terra, que está atormentando as pessoas hoje em dia, não mais com fogueira na Inquisição, não mais comprando a salvação, tá? Não mais daqueles mesmos métodos que fizeram na Idade Medieval, mas distorcendo as escrituras. Então, esse vídeo, se você gostar, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu comentário sobre esse tema e o que você achou. Nosso maior objetivo é mostrar a vocês que a salvação em Jesus, apenas, somente em Jesus Cristo, só na Escritura, somente Cristo, não em um sistema religioso. Não é o fato de você estar inscrito no nosso canal, ser membro, vai lhe fazer ser salvo. Não. O único fato de você poder ser salvo é se você segue Cristo. Se você pede perdão pelos seus pecados. Né? Enfim, é o que as Escrituras dizem. Então vamos começar, tá, pessoal? Mostrar a vocês, nesse vídeo, entre outras coisas, quero mostrar a vocês que Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Ou seja, ele não é uma religião. Porque a própria psicanálise, a própria psicologia, o pessoal da ciência humana, da antropologia, da sociologia, diz que as religiões é uma criação da mente humana. Mas Jesus Cristo não é uma criação da mente humana, certo?
Por isso que Jesus nunca foi e nem é uma religião. Vocês, espero que esse vídeo possa te ajudar nesse sentido, ok? Vamos começar aqui. Deixa eu abrir aqui meu texto. Então, Jesus Cristo, entenda que ele nunca veio estabelecer nenhum tipo de sistema religioso. Em nenhum momento que você pegar os evangelhos, as cartas de Paulo, nem o Apocalipse, você vai encontrar Jesus estabelecendo um sistema religioso. O que Jesus estabeleceu foi o reino de Deus, certo? Isso é imprescindível você saber disso. O reino dos céus, ok? Sabendo disso, a gente vai poder entender o seguinte. Na verdade, Jesus Cristo veio anunciar a verdade do reino e oferecer salvação por meio de si mesmo e não por um mecanismo externo a si. Independentemente das instituições que nós podemos perceber antigamente e dos rituais que possam surgir. Isso é desfeito com o seu sacrifício na obra do Calvário e com o seu próprio anúncio do reino de Deus. Então, durante o seu ministério, obviamente, quando você vê Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fez severas críticas ao sistema religioso da sua época, como os fariseus, os saduceus, os escribas, mostrando que a verdadeira fé não reside nessas estruturas, né, de ferro, de ouro, de prata, de bronze, mas na relação profunda e pessoal com Deus por meio do Espírito Santo. O foco da mensagem do Evangelho, foi a transformação, a metanoia e o acesso ao conhecimento verdadeiro da fé judaico-cristã. Você percebe que nos evangelhos, o Cristo constantemente confronta os líderes religiosos do seu tempo de maneira sábia, de maneira equilibrada. Então, você percebe o quê? Primeiramente, os fariseus, por exemplo, eram muito conhecidos por sua estrita observância profunda das leis e das tradições. É como se fosse o catolicismo hoje em dia. Buscam as leis, né, e as tradições, distorcendo tudo isso. Mas Jesus denuncia a sua hipocrisia e sua falta de amor, e sua falta de verdade. Você pode constatar isso em Mateus 23. Jesus Cristo, chama esse grupo, os fariseus, de sepulcros caiados. O que seria isso? Seria uma imagem perfeita por fora, uma imagem visível por fora, mas por dentro, a morte e podridão. Mateus 23, verso 27. Então, os fariseus é um bom exemplo da Igreja Católica. Então, é bonito por fora, várias imagens, várias esculturas, acesso a portas grandiosas, né? Se você quiser saber aí dessas histórias, né? Mas por dentro, podridão. Além do mais, não utilizam realmente os mandamentos, né? E cuja observância é distorcida por suas próprias ideias maléficas. Então, o problema que Jesus apontava não é o cumprimento da lei em si. Eles até cumpriam alguma coisa, mas na verdade era a atitude de orgulho e a opressão dos fariseus, que colocavam o fardo da religião sobre as pessoas sem ter compaixão e amor. Ou seja, esse meu grupo utiliza a religião, utilizava o judaísmo para escravizar as pessoas, para que as pessoas pudessem se entregar, né, e forçar as pessoas a viver uma coisa que era impossível por meio das obras, né? É como se fossem as pessoas pudessem carregar um poste ídolo nas suas costas, no sol quente, debaixo de chuva, subindo ladeira, descendo ladeira,
não é? Fazendo promessas, campanhas, coisas que eles utilizavam para benefício próprio, e quando o povo estava cada vez mais perdido. O segundo grupo, depois dos fariseus, é os saduceus. Eles controlavam o tempo e a classe sacerdotal. Também foram alvo de críticas de Cristo. Esse segundo grupo, pessoal, eu poderia dizer que seria o neopentecostalismo, tá bom? Nos dias de hoje, se fosse o dia de hoje, né? Então, especificamente por sua negação da ressurreição e sua aliança com o poder político romano. Mateus 22, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse aos saduceus: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles tinham distorcido a verdade do Antigo Testamento para se ajustarem às suas conveniências políticas e ideológicas, perdendo de vista o verdadeiro propósito, a verdadeira mensagem de Cristo em troca de apoios políticos, de dogmas ideológicos, tá? De todo tipo de heresia. Por fim, os escribas, podemos enquadrar hoje em dia, ser o quê? Os testemunhos de Jeová, os espíritas, tá? Então, os escribas, especificamente, eles eram os especialistas na lei, na Torá. Mas Jesus Cristo os criticou também. Como é que isso pode acontecer, pessoal? Como é que Cristo critica as religiões se elas, primeiramente, conheciam profundamente a Torá, se eles controlavam o tempo, se eles faziam rituais diários, toda hora, todo instante, o que estava errado com isso? Porque Jesus vai corrigir o mundo religioso. Jesus vai refutar as religiões, essas falsas religiões. Porque ele não veio trazer religião. Ele veio trazer o reino de Deus. Então Jesus critica os especialistas, os doutores, né? Então Jesus apontou que eles amarravam fardos pesados nas costas das pessoas, mas eles mesmos não faziam nada para carregar esses fardos. Mateus 23, verso 4. Isso revela uma falsa espiritualidade, uma falsa religiosidade, que não busca a transformação interior, mas apenas a conformidade e os prazeres externos. Então, em contraste com tudo isso, com as práticas religiosas que Jesus condenava, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus, algo maior do que os escribas poderiam oferecer, algo maior do que os saduceus poderiam oferecer, algo maior do que os fariseus podiam oferecer. É o reino de Deus. E Jesus oferecia a salvação diretamente por sua pessoa. Ou seja, Jesus, ele não vai construir um castelo, uma casa, uma torre, né, uma caverna para salvar as pessoas. É por ele próprio, por ele mesmo, que isso acontece. Você vê João capítulo 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Infelizmente, as pessoas, por algum tipo de situação, acabam trocando a esperança do Evangelho por religião. Isso é um grande erro. Com isso, Jesus deixa óbvio que a salvação não é através de rituais, de instituições, de missas religiosas e de esforços humanos, mas exclusivamente na fé dele. Então ele não somente confronta, ele somente refuta a ideia de que a salvação pode ser alcançada por meios humanos ou através de um sistema religioso. É isso que a Igreja Católica prega a todo instante. A salvação só há na Igreja Católica. Não há salvação fora da Igreja Católica. Algumas tradições afirmam isso. Jesus e o Evangelho se mostra a todo instante contrário a esse dogma, a essas afirmações de que não há salvação fora da Igreja. Sim, na verdade,
Existe salvação fora da igreja, porque a igreja não morreu por você. A igreja não ressuscitou por você. A igreja não é o caminho, nem a verdade, nem a vida. Existe salvação fora da igreja porque a salvação é exclusivamente em Cristo Jesus. Então, Jesus nunca apontou para uma organização humana perfeita como sendo o meio de salvação. Mas ele apontou para si mesmo em todo instante dos evangelhos. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Jesus faz o chamado pessoal. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não convida as pessoas a uma religião, mas ao verdadeiro nascimento, para as pessoas poderem entrar no reino de Deus. Jesus, ao pregar o reino de Deus, o Evangelho, estava oferecendo às pessoas uma nova vida, uma nova realidade que somente ele pode dar. Nenhuma religião pode oferecer isso. Então, é uma vida transformada pela fé e pelo amor de Deus. Jesus revelou que o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, não se trata de uma estrutura física, de um sistema religioso, mas da presença do Espírito de Deus, daqueles que creem realmente conforme as Escrituras. Então, ao fazer milagres, curar pessoas, perdoar pecados e oferecer a vida eterna, Jesus se mostrou como o verdadeiro Salvador e suficiente Salvador do mundo para os seus escolhidos, e não uma instituição religiosa. A fé cristã, portanto, não é sobre cumprir regras, deveres, tarefas, penitências, missas, enfim, ou fazer parte de uma instituição, mas ter uma fé viva e real com Cristo. Por fim, pessoal, nesse vídeo aqui, que vocês de fato encontrem Cristo na palavra de Deus. Né? Então, Jesus nunca criou a religião, nem institucionalizou uma religião como forma de garantir salvação. Mas nós encontramos críticas duras e sérias contra as religiões, como os fariseus, saduceus e escribas. E tudo isso mostra não somente seu desprezo por esses sistemas religiosos que exploram e oprimem as pessoas. Em vez disso, Jesus anunciou a chegada do reino de Deus, o chamado ao arrependimento, à fé e à transformação, com a ênfase de que a salvação está somente em Cristo. Então, a mensagem do Evangelho transcende, é superior, é extraordinária a qualquer organização humana e coloca a confiança total em sua obra redentora. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E não há necessidade de sistemas religiosos, nem de sistemas humanos para fazer mediação para a salvação. Então, eu espero que vocês tenham entendido que Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e a vida. O resto, pessoal, é conversa fiada. Não vale a pena, não dê ouvidos. Não frequente essas igrejas, não seja membro, tá? E a última religião é a pior. É o catolicismo romano, tá? Essa é a nossa mensagem de hoje para o curso de Ciências da Religião. Então, um forte abraço, bons estudos. Se você gostou do vídeo, do conteúdo, da mensagem, deixa aí o seu like, seu comentário. Vai ser muito importante para nós, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.